nós somos só 2% diferentes biologicamente do chimpanzé. Então, eu fico sempre intrigada, né? Por que as pessoas se apegam a esses 2% e não se apegam aos 98% de igualdade do chimpanzé e se acham gênios? Tudo que acontece na vida da gente, tudo que acontece tem esse resultado químico. Esse resultado químico é que faz a gente ser quem a gente é. Normalmente, as nossas decisões, elas são tomadas 12 segundos antes da gente decidir tomar a decisão. Quando eu falo que a gente não tem livre-arbítrio, é por isso. Porque você já notou quando você está de dieta e você vai para a cozinha comer uma salada e você acaba comendo um mousse de chocolate que estava na geladeira? Porque o seu cérebro decidiu antes de você, mesmo que você vai com a boa intenção. Então, tem vários exercícios neurológicos que podem ser feitos para a gente mudar o nosso comportamento, de fato, de uma forma perene a partir da nossa biologia. Quando o nosso sistema biológico, o nosso sistema digestivo, o nosso cérebro, se eles não estão trabalhando ao mesmo tempo, as nossas tomadas de decisão, elas são tomadas de decisão com um bug biológico. Então, esse bug biológico, você não sabe qual é, porque o corpo já está consertando ao mesmo tempo. Quando ele para de consertar, é porque, de fato, está indo muito longe de que sua biologia está te pedindo. Então, esse nosso sistema de input e output, ele é muito peculiar, porque ele é organicamente pensado. Então, agora, você imagina agora você me dizendo que isso é tão racional que nada disso que eu estou te dizendo faz sentido nenhum. Né? Então, provavelmente, fica pensando isso, porque o seu sistema de sobrevivência está pensando assim, ela está me colocando em perigo. Isso vai fazer com que eu possa ser extinto, da forma com que eu me conheço como ser humano. Então, você, inclusive, me rejeita como palestrante, ou como pessoa, ou como uma pensadora que quebra a sua possibilidade de continuar sendo quem você era. Aquela pessoa que, idealmente, é racional e começa a dificultar a minha vida. Mas é só o seu sentido de sobrevivência pedindo, pelo amor de Deus, me devolve aquilo que eu sabia sobre mim. Que eu tinha livre-arbítrio, que eu era um gênio, que eu vou ser o CEO da empresa, que as pessoas vão ovacionar a minha inteligência. Então, cada vez mais, as pesquisas, elas acreditam que o cérebro e os nossos neurotransmissores, eles tomam essas decisões a maior parte do tempo por nós. Então, desenvolver a autoconsciência é absolutamente essencial. Então, essa curiosidade que eu estou trazendo para vocês é o que a nossa preservação genética faz com a gente como palestra. Tá? Então, desenvolver essa autoconsciência, ela diz muito sobre o que a gente quer ser como líder. Então, a carreira da gente depende da inteligência emocional, depende do QI, depende da inteligência social, mas depende de várias outras inteligências e, obviamente, da inteligência biológica. Então, os dois maiores impulsionadores que a gente tem hoje de tomada de decisão são a quantidade de micro-organismos que a gente tem no corpo, as proteínas e como os nossos genes estão sendo construídos. Só para curiosidade, vocês entenderem a amplitude que tem isso, tá? A preservação da nossa genética, passada de pai para mãe, para filho, ela salta diante de qualquer perigo para salvar a cria, né, o filho. Então, quando a pessoa fala, nossa, eu amo demais meu filho, se acontecer alguma coisa com ele, eu vou pular para salvar ele. Existe esse amor, obviamente, mas de forma genética, o que acontece nessa defesa, quando você pula para defender o seu filho, ou para defender a mãe ou o pai, né, pulam para defender o filho, é que a espécie genética dele corre risco. Para não deixar de perpetuar essa espécie genética, o cérebro ele emite essa informação. Então, ele vai salvar o mais jovem, que vai perpetuar a genética mesmo que ele morra. Então, é muito interessante quando a gente entende quais são as motivações por trás de tudo que a gente faz. Nem tudo que a gente faz tem a motivação que a gente imagina ter.